O grande centro de fitness em Gangnawa, Seul, causou uma impressão séria com sua monumentalidade e modernidade. Da sala dos funcionários dentro do prédio, o fanático por fitness Husky estava fazendo uma reportagem nas redes sociais. Ele disse ao público que havia recebido muitos pedidos e que, por isso, eles fariam um dos populares mukbangs hoje, comendo frango com mel e cerveja Kicks. Husky abriu uma lata de cerveja e convidou seus espectadores a começarem a comer. Os músculos desse cara mostravam que ele era um fanático por esportes. Claro, ninguém nasce maníaco. E o que o levou a essa obsessão foi um acidente em seu passado. Em dado momento, seu corpo ficou terrivelmente ferido e ele até teve problemas para andar normalmente. Husky ficou gravemente ferido enquanto servia nas forças especiais. A reabilitação foi baseada em métodos de terapia manual e fisioterapia. Depois disso, ele tentou quase todos os tipos de exercícios, de yoga a pilates, para fortalecer o corpo, e também estudou as regras de nutrição e dieta. Em determinado momento, isso o tornou um fanático por fitness e o melhor terapeuta de reabilitação em Gangnam. Husky se tornou um dos melhores treinadores do país. Mas por que ele agora está encolhido no canto da academia, fazendo mukbang, se está preocupado com sua aptidão física? A pandemia que varreu o mundo inteiro é a culpada de tudo. Para cobrir os custos de manutenção de uma academia que não conseguia funcionar corretamente, a Husky tomou algumas medidas. Ele teve que se tornar um streamer. No entanto, ainda não havia dinheiro suficiente para 5 salas diferentes. O tempo de transmissão online chegou ao fim. E Husky se despediu dos espectadores, pedindo para eles curtirem, se inscreverem e clicarem no sininho. Ele tinha comido bastante frango e cerveja. Era uma bomba calórica e ele queria se exercitar, mas o álcool estava sobrecarregando seu corpo. Husky decidiu descansar, principalmente porque o médico tinha acabado de lhe contar, explicando a queda de cabelo pelo estresse. O médico sugeriu que não havia notado o aumento da fadiga porque sempre fora saudável, mas que seu corpo estava agora no limite. Foi-lhe aconselhado que reduzisse a sua jornada de trabalho, caso contrário poderia ficar careca. Husky decidiu descobrir a causa do estresse e relaxar primeiro. Era incomum para ele, pois estava sempre trabalhando ou treinando. E pensando bem, sua vida havia se tornado tão ocupada que ele se esqueceu do quanto amava os romances de Murimi quando criança. Ele foi criado pelos avós, que nunca foram particularmente ricos. Husky frequentemente pegava emprestado romances de artes marciais na livraria da esquina. Esses momentos se tornaram memórias preciosas para ele. Husky lembrou-se de como seu avô o repreendia constantemente. Foi aqui que ele encontrou as obras do seu autor favorito no celular e lembrou o quanto ele as amava antes. Ele encontrou um novo episódio de Crônicas dos Monges Shaolin com o personagem principal Jin, que acabou de entrar no templo Shaolin. Ele decidiu ler um pouco para se sentir relaxado. Husky nem conseguia se lembrar da última vez que havia descansado. Lembranças de sua infância voltaram à tona em sua cabeça. Sem perceber, Husky adormeceu. Ele acordou porque alguém o estava acordando, convidando-o para o treinamento matinal. Husky abriu os olhos e viu uma criança na sua frente, que estava muito animada e o incentivava a se apressar e ir para o treinamento porque os outros já estavam lá. O treinador não conseguia entender de onde vinha a criança em seu apartamento, quem ela era e por que sua cabeça estava raspada. Esse sujeito estranho respondeu que era mais velho e maior que ele. Husky achou que o sujeito tinha problemas de visão, pois ele tinha 180 centímetros de altura e pesava 90 quilos. O Husky olhou ao redor com atenção e percebeu que aquela não era bem sua casa. Mas o que mais o surpreendeu foi que não havia cabelo em sua cabeça, e ele era a mesma criança que, de alguma forma, havia chegado ali. Husky não conseguia descobrir onde seu cabelo tinha ido parar e que tipo de casa velha da série de TV era aquela. Então ele se lembrou que aquele cara estranho o chamava de Ginny. Era o nome do personagem principal do romance que ele estava lendo. Mas por que ele se transformou em Jin e seu corpo ficou completamente diferente depois que ele cochilou enquanto lia o livro? Husky decidiu que era um sonho, pois isso já tinha acontecido antes quando ele lia demais. O Husky cedeu aos pedidos do garoto e concordou em ir para o treinamento, já que era um sonho mesmo. Esse garoto fofo pediu para Jean se apressar. E Husky decidiu aproveitar o que estava acontecendo, já que não era real mesmo. A professora gritou rudemente com eles por estarem atrasados e ordenou que formassem uma fila com outros meninos barbeados.
O Husky ficou surpreso com um sonho tão realista. O professor sugeriu começar o treinamento com a postura do cavaleiro. Todos começaram a seguir obedientemente as ordens do monge adulto. Husky, como o treinador observou, fazer exercícios como esse só pode arruinar seus joelhos. Husky começou a treinar durante sua reabilitação e sabia melhor do que ninguém a importância dos exercícios para a parte inferior do corpo e para o core, mas encontrou treinadores que não entendiam o ponto principal. E quando ele vê exercícios sem sentido como os que esses jovens monges estavam fazendo, o preparador físico dentro dele começa a gritar. O professor disse aos alunos que a parte inferior do corpo é a base de qualquer arte marcial. E Husky pensou: se ele sabe disso, por que está fazendo com que eles façam isso? O professor continuou a instruir as crianças e disse que elas precisavam aprender a manter o equilíbrio nas pernas. Caso contrário, nenhuma posição de luta teria sucesso. Husky não conseguia entender o sentido de dizer isso para crianças que não conseguiam nem manter a postura. Mas ele não era o tipo de pessoa que observaria silenciosamente alguém fazendo os exercícios incorretamente. Mesmo que aconteça em sonho, esses são uns idiotas ignorantes que não sabem nada sobre exercícios. A alma do treinador ficou indignada. O cara que chamou Husky para praticar perguntou o que estava acontecendo com ele. Ele imediatamente recebeu uma bronca do professor por conversar durante o treinamento. Depois disso, é difícil chamá-lo de aluno de Shaolin. Ele deve imediatamente se posicionar e entender isso por si mesmo. Husky entendeu que se tratava de um sonho sobre um romance, sobre artes marciais, porque a energia pode ser sentida até no grito do mestre. Mas ele não conseguiu ficar em silêncio e apontou o erro. Lembrando-se do treinamento anterior com clientes, ele sabia que a segurança era a coisa mais importante. O mestre perguntou indignado a Husky: um discípulo Shaolin realmente quer dizer que o treinamento Shaolin é errado? O sonho era extraordinariamente realista e Husky decidiu brincar com o mestre e começou a falar como um especialista em artes marciais. Ele disse que, se eles usarem os mesmos métodos, lesões no joelho podem se tornar um grande problema no futuro, com os alunos sofrendo lesões com danos na cartilagem. O professor respondeu que isso era uma desculpa para os fracos. E Husky disse que achava que para aprender artes marciais era preciso afiar o corpo e a mente. E agora ele diz que esses exercícios são apenas para os fortes. Ele não acha isso contraditório? Outro professor explicou que Husky não havia descrito corretamente o caminho das artes marciais Shaolin. Eles as estudam para se tornarem melhores e atingir o estado de Buda. Husky perguntou a ele: isso significa que Shaolin não pode ajudar os fracos a alcançar a iluminação? O mestre confuso respondeu que não era isso que ele queria dizer, e que tornar o treinamento deliberadamente mais difícil ajuda a fortalecer a mente. Porque o espírito humano é fraco, eles buscam conforto em momentos de dificuldade, e isso abre caminho para o mal. Então, o treinamento é projetado para prepará-los para tais momentos. Husky perguntou: então, o aprimoramento do espírito só pode ser feito em tenra idade? Afinal, o professor disse que na juventude é permitido quebrar joelhos para aguçar o espírito. Então, eles estão sugerindo destruir seus corpos agora, porque no futuro, o treinamento do espírito não será necessário. Isso significa que um pouco de dificuldade na juventude permitirá que eles alcancem a iluminação? Essas palavras de Husky causaram um sussurro entre os jovens monges, e o mestre corou e silenciosamente chamou Husky de um palavrão. De repente, um monge sênior chegou ao campo de treinamento. Ele ficou indignado porque aquele garotinho ousou dizer qualquer coisa sobre a aluna de primeira classe de Dalton. Husky agora entendia a aparência do seu melhor aluno. O grito furioso do monge fez os ouvidos de todos os alunos estalarem. Ele se aproximou de Husky e disse que as artes marciais do budismo visam o autoaperfeiçoamento, ou seja, é apenas uma maneira de atingir a iluminação. Mas suas artes marciais são diferentes, e Husky se perguntou como elas são diferentes. O monge respondeu que elas eram necessárias para proteger os seres vivos do mal e dos demônios que poderiam prejudicá-los. Husky perguntou se ele queria dizer que seria mais fácil se defender com problemas nos joelhos. O monge percebeu que, se deixassem as coisas como estavam, a criança poderia se tornar uma má influência para os outros alunos. Mas os alunos adultos do grupo budista não podiam punir os jovens monges que tinham acabado de se juntar a eles.
Ele disse que se achasse que os métodos de treinamento Shaolin estavam errados, teria que provar isso com seu próprio exemplo. Já que ele diz que eles estão errados, então ele deve saber o caminho certo e então deixá-lo tentar derrotar alguém que é treinado nos métodos Shaolin. Husky expressou esperança de que não fosse um monge adulto. O monge respondeu que eles fariam tudo de forma justa e que o aluno se juntaria a eles mais ou menos na mesma época que Jin, e seu parceiro seria Harry. O monge disse a Jin que ele tinha 7 dias para provar seu caso e que poderia treinar da maneira que achasse correta. Então eles lutarão com Harry. Husky percebeu que Harry está em uma categoria de peso completamente diferente e esse monge acha a luta justa? O monge mais velho apenas finge estar atento, mas na realidade ele quer esmagá-lo para que ele não possa mais discutir. Husky imediatamente percebeu que aquele monge era uma pessoa má. E o monge naquela época pensou que agora aquele rapazinho não faria mais aquele tipo de coisa. Husky estava confiante de que conseguiria lidar com o pequeno rapaz, embora ele parecesse muito ameaçador. O monge lhe deu as costas e disse que Jin havia decidido tomar o caminho difícil. Então ele sugeriu que as crianças continuassem o treinamento. O sujeito que levou Husky para o treinamento se aproximou dele e o aconselhou a simplesmente se desculpar com Monk Dalton. O monge imediatamente puxou Mike e disse para ele retornar ao seu lugar. E disse a Jin que o encontraria em 7 dias. Husky fazia agachamentos do seu jeito. O treinador chamou Jin e perguntou por que ele estava fazendo outros exercícios durante o treinamento geral sem permissão. E Husky respondeu que Monk Dalton lhe deu permissão, porque o treinador não está acima dele. Dalton pediu ao colega que deixasse o sujeito em paz porque promessa é promessa. Husky disse aos jovens estudantes que eles estavam fazendo tudo errado e que não sobraria nada de seus joelhos. E eles ainda são muito jovens, quem será responsabilizado por isso? Husky, que estava treinando cedo pela manhã por cerca de 2 horas, esperava receber muitos nutrientes depois disso, e ficou feliz quando Mike o chamou para comer. Ele não sabia quais problemas ainda teria que enfrentar. Na sala de jantar à sua frente havia um menu budista totalmente vegetariano. Esses pratos eram bastante naturais para o templo, mas chocaram Jin. Não havia absolutamente nenhuma proteína nesta comida. Husky não entendia por que conseguia sentir o cheiro das coisas enquanto dormia. Embora a comida fosse vegetariana, o cheiro era bom, mas ele não gostava de ser alimentado apenas com capim, parecia abuso infantil. Mas depois ele foi repreendido por conversar enquanto comia. Entretanto, Husky perguntou ao treinador se seria muito cruel dar-lhes apenas vegetais, já que eles tinham treinado a manhã toda. Todos os treinadores ficaram indignados com o comportamento de Jin e exigiram respeito dele durante o café da manhã. Eles ficaram tão bravos que um dos treinadores prometeu lhe dar uma lição. Husky achava que ainda precisava de proteína para o treinamento e não perdoaria ninguém por isso, porque todos os exercícios matinais poderiam ser desperdiçados. Morgan, o chefe do refeitório, entrou na sala de jantar, rindo. Ele se virou para Ginny e disse que se estivesse com muita fome, poderia comer mais. Morgan até lhe ofereceu outro acompanhamento, pensando que eram apenas reclamações de uma criança faminta e que seria melhor ser generoso e ignorar suas reclamações. Jenny perguntou a Morgan se eles tinham peito de frango. Não apenas os treinadores e o chefe do ginásio, mas até mesmo os jovens monges ficaram indignados com o pedido. Mike perguntou a Ginny por que ele estava agindo de forma tão estranha e se ele tinha algum problema de cabeça. Jin respondeu que eles precisavam de proteína para fazer seus músculos e corpos crescerem e ficarem mais fortes. Husky de repente pensou que estava cansado de se exercitar e sentiu cheiro de comida, e que deveria ter acordado há muito tempo. Será que isso era realmente realidade? Ele percebeu que precisava resolver a situação e, de alguma forma, sair dela com dignidade. Afinal, agora ele é Jin, um jovem monge do templo Shaolin, e precisa dizer algo apropriado para aqueles ao seu redor. Ele abaixou a cabeça e pediu desculpas por falar demais, pois estava com fome, e Morgan o tranquilizou e pensou que o cara estava apenas cansado do treinamento. Então Jin olhou para o chefe da sala e pediu cogumelos ou feijões em vez de um acompanhamento, e o chefe da sala decidiu que o cara era definitivamente louco. Fosse sonho ou realidade, Jin precisava de proteína, e não conseguia acreditar que eles estavam estudando as escrituras budistas logo após a refeição do treino. Até Buda dormiria com essa rotina. Husky pensou que talvez tivesse entrado no mundo do romance que havia lido antes de ir para a cama. Mas como poderia voltar agora? Se for um livro, então bastará esperar até o final da trama.
Se você pensar bem, a situação não é tão ruim. Jin é o protagonista do romance, então ele tem um talento impressionante. E o Templo Shaolin é o mais forte da facção ortodoxa. Estamos falando, é claro, daquele mesmo Shaolin, a estrela polar do Monte Tai. Mas havia um problema. Parecia que ele estava atraindo muita atenção. Mas como foi assim que as coisas aconteceram, ele vencerá o sparring e os forçará a reconhecer seus métodos de treinamento. Morgan disse ao monge Dalton que Jin era uma criança única, e o monge Dalton pediu desculpas por ele. Morgan perguntou o que ele achava de Dina. O monge respondeu que lhe havia dado 7 dias para se preparar e provar que suas palavras eram verdadeiras. Morgan considerou a decisão de Dalton sábia, pois eles eram budistas praticantes e não podiam punir seus filhos por cada comportamento inadequado. O chefe do salão perguntou ao monge se, como o treino será com Harry, ele é quem está apresentando o melhor resultado entre os que vieram este ano. Todos os anos, o Templo Shaolin seleciona alunos entre centenas de crianças. Algumas delas não conseguem suportar o treinamento severo e saem por conta própria. Outras aprendem o básico e mudam de templo. De todas as crianças que vêm, apenas 1/10 entra no templo principal. Por isso, o período inicial, o primeiro ano de estudo com alunos mais velhos, geralmente não permite que você torne seu nome reconhecível. Harry é uma rara exceção à regra. Dalton, após uma pausa, respondeu que o treino realmente aconteceria com Harry e que ele corrigiria o comportamento descarado do garoto. Os 7 dias que Jin tinha para se preparar para o treino haviam passado, e o dia da luta havia chegado. Jin estava se preparando para uma luta de sparring, e Mike perguntou surpreso o que ele estava fazendo. Ele respondeu que estava se alongando antes da luta. Jenny percebeu que precisava usar terminologia de artes marciais, e depois de se corrigir, disse a Mike que era uma técnica de alongamento de tendões. Alongamento é um conjunto de ações que são realizadas antes dos exercícios principais, preparam os músculos e tendões e relaxam todo o corpo. Existem muitas posturas e técnicas que aumentam a flexibilidade e a amplitude de movimento das suas articulações. Jenny sugeriu que Mike tentasse esse exercício. Depois disso, Jin ensinou seu amigo a se alongar corretamente e percebeu que ele rapidamente entendeu tudo. Aqui Mike chamou a atenção de Ginny para Harry, que tinha um soco magnífico e consistente. Ele estava praticando no campo de treinamento, e era possível até ouvir o som de seus punhos cortando o ar. Jenny pensou que poderia estar em apuros se levasse um daqueles socos e tivesse que enfrentar esse cara depois de uma semana de treinamento. Mas ainda assim, Jin sabia uma maneira de derrotá-lo. Dalton abordou Jin e expressou esperança de que essas não fossem todas desculpas para evitar o treinamento. Entretanto, mesmo não ouvindo as instruções dos treinadores, Jin ainda tinha seu próprio treinamento. Ele treinava para bater no tronco da árvore. Jin estava praticando um método que poderia superar Harry instantaneamente. Dalton permitiu esse método, mas não entendeu por que ele também estava esfregando seu corpo contra essa árvore. Ele ainda acreditava que Harry daria uma boa lição naquele cara. Por fim, os oponentes ficaram frente a frente, preparando-se para a batalha. O gênio perguntou ao monge se eles já poderiam começar. Harry olhou para seu oponente e se perguntou se ele estava blefando. Jin se lembrou do poder dos socos consecutivos desse poderoso oponente que ele havia aprimorado durante 3 meses inteiros. O treino começou e Jin atacou Harry muito rapidamente. Em resposta, ele desferiu um soco poderoso, mas Jin desviou facilmente do contra-ataque. Os espectadores, jovens monges, ficaram surpresos com a rapidez da reação do recém-chegado. E Jin se jogou aos pés do oponente e aplicou um golpe de perna, porque entendeu que não poderia usar técnicas modernas de artes marciais em uma criança. As técnicas que lhe foram ensinadas poderiam até matar se você cometesse um erro, e nessa situação, a técnica mais apropriada parecia ser uma varredura. E o próximo movimento que até Harry conseguiu suportar foi um golpe comum. O tempo que Harry levou para tomar a iniciativa foi de cerca de 1 segundo, e Jin, tendo colocado seu oponente no chão, fez uma flexão do cotovelo. Os treinadores pediram que Harry se levantasse e ficaram indignados porque o aluno de Shaolin não conseguia lidar nem com um novato como Jin. Todos voltaram sua atenção para o rosto de Harry, que demonstrava uma depressão excepcional. Alguns alunos do segundo ano rapidamente caíram em si, mas só deram conselhos inúteis. E Jin continuou segurando seu oponente com uma chave de braço. Essa técnica era muito dolorosa.
Jean sussurrou para Harry que se ele resistisse, quebraria o braço e que era melhor desistir agora. Os fãs incentivaram Harry a continuar a luta, já que o garoto mal havia treinado. Jean avisou Harry que suas articulações poderiam estourar se ele aplicasse mais força, e ele poderia até ficar aleijado para o resto da vida. Harry estava com muita dor e humilhação. Finalmente, Jean afrouxou o aperto e soltou o oponente. Jane foi até Harry, que chorava, e massageou seu ombro. O vencedor do treino foi claramente Ginny. A base do ataque de soco sucessivo é o punho, o cotovelo e o ombro. Essa técnica ajuda a derrotar rapidamente um oponente a curta distância e é conhecida por seu poder extraordinário. Harry dominava o método melhor do que a maioria dos monges de sua idade. E até mesmo alguns do segundo ano ficaram impressionados com seus golpes consistentes. Mas essa técnica linda e refinada falhou miseravelmente naquela manhã, sem a menor resistência. Perdido para Jin, um monge estranho com uma técnica estranha. Harry começou a chorar de mágoa e disse ao seu oponente que aquilo era injusto. Jin o atacou com uma técnica incompreensível, um golpe nada consistente, e, em uma luta justa, ele nunca perderia. Jin consolou Harry o melhor que pôde. O monge sênior aproximou-se dos jovens e, virando-se para Jin, declarou que, no treino, os alunos de Shaolin devem usar artes marciais Shaolin, e que ele havia violado essa regra. O monge perguntou por que ele não usou um golpe consecutivo. Jin respondeu que então o sparring se transformaria em uma surra sem fim e ambos ficariam gravemente feridos. Então ele se concentrou na supressão, a base de qualquer sparring. Claro, Harry começou a chorar, mas pelo menos eles conseguiram evitar ferimentos físicos graves. Ao que o monge respondeu que os mestres Shaolin não lutam assim. Dalton ficou um pouco surpreso que o golpe consecutivo de Shaolin foi tão facilmente derrotado por um garoto jovem e inexperiente com sua técnica estranha. Ele não queria admitir, mas Harry realmente perdeu, embora fosse difícil de aceitar. Mas as pessoas podem começar a duvidar das técnicas marciais de Shaolin, e o templo pode perder seus alunos. Os monges mais velhos pediram conselhos a Dalton sobre o que fazer agora. Dalton sorriu e se virou para Ginny. Ele disse ao jovem monge que, como ele usou essa técnica para evitar machucar Harry, ele permaneceu fiel ao caminho Shaolin e venceu a luta. Mas a razão pela qual sua técnica foi eficaz em um soco consecutivo foi porque seu oponente era fraco. O maior objetivo das artes marciais é derrotar o mal, o que também foi bem sucedido nesse assunto. E ele pessoalmente mostrará a ele qual é a essência das técnicas de Shaolin e o verdadeiro poder que pode derrotar qualquer demônio. Dalton disse aos alunos para trazerem uma pedra enorme para o parquinho. Jin observou com surpresa e alegria enquanto os monges mais velhos rolavam uma pedra enorme que Dalton aparentemente iria quebrar com a mão. Dalton caminhou até a pedra e disse a Ginny para observá-la atentamente, pois ele pretendia mostrar todo o poder do golpe consecutivo que eles estavam estudando. O monge se concentrou e desferiu um golpe rápido e poderoso no centro da pedra. Seu punho abriu um grande buraco no centro da pedra, que se estilhaçou em pedaços com o único golpe do monge. Esse era o verdadeiro poder de socos consecutivos. E Dalton garantiu aos alunos que eles também conseguiriam fazer o mesmo se praticassem bastante. Jin, assim como todos os outros, ficou impressionado com a verdadeira arte marcial. É assim que deve ser. Uma força que pode abrir caminho através de uma montanha, e um golpe de espada pode destruir centenas de inimigos. Este é um soco que explode o oponente. Entretanto, Jan se voltou para Dalton e o lembrou que ele havia dito que o inimigo precisava ser suprimido sem causar danos. Mas depois do golpe só restaram migalhas da pedra. Todos olharam silenciosamente para os restos da pedra no meio do campo de treinamento. O cara estava certo. Um estranho silêncio caiu sobre o campo de treinamento pela segunda vez, e naquela manhã, o líder do ginásio Arhat, o oficial de educação e o professor de Dalton, Sidney, perguntaram a ele se uma criança chamada Jin realmente havia derrotado Harry com um movimento. Dalton respondeu afirmativamente e Sidney comentou que Jin era um garoto incomum. Dalton respondeu que ele era um tanto insolente. Harry havia estudado essa técnica com mais diligência do que os outros. Sidney perguntou rapidamente ao aluno se ele estava com medo de que o garoto tivesse dado apenas uma olhada na tecnologia para encontrar sua falha fatal. Dalton especulou que esse Jin poderia ser um espião de uma facção não ortodoxa ou de um culto demoníaco. Sidney discordou de seu aluno e disse que um espião não atrairia tanta atenção.
e Dalton sugeriu que ele fez isso de propósito. Entretanto, o líder do salão Arhat declarou que isso não importava. Jin era, antes de tudo, um novo aluno e, portanto, estaria sob vigilância constante e, então, motivos ocultos se tornariam aparentes. Sidney também sugeriu que esse cara pode vir de uma família de artistas marciais. Dalton concordou com o professor porque viu Jin fazendo um treinamento estranho sozinho e talvez ele tenha herdado esses métodos de sua família. Sidney lembrou que a figura mais alta na vida da criança é seu pai. Parece-lhe que Jin só quer provar que as técnicas de seus pais são mais fortes que as técnicas milenares de Shaolin. Ele venceu Harry, então ele ficará ainda mais confiante. O que eles podem fazer agora? Sidney perguntou a Dalton. E se ele confiasse esse assunto a Bob? Dalton perguntou surpreso ao professor se Bob não faria parte da turma da disciplina. Sidney tranquilizou Dalton e o informou que havia se voluntariado para se juntar ao Arhat Hall, mas que Bob poderia ajudá-los a lidar com a criança. Após o treinamento noturno, os jovens monges decidiram ir para o dormitório e ter uma boa noite de sono. No entanto, eles decidiram tomar um caminho diferente do habitual. Tudo porque no trajeto anterior notaram um homem praticando agachamentos. Era Bob, apelidado de Crazy Dog e Fanatic Rules. Ele treinava na academia à noite, mas por algum motivo ele veio aqui também, aparentemente para praticar a pose do cavaleiro. As crianças ficavam desconfiadas dele porque outro apelido do atleta era The Dog Rules. Todos sabiam que Crazy Dog pertencia ao centro disciplinar e achavam que era lá que ele pertencia. Entretanto, um monge relatou que a partir de amanhã, Bob se tornará um Arhat. Também houve rumores de que ele se tornaria o próximo mestre. Mas agora eles teriam que conviver com aquele cachorro louco novamente. Bob era um dos estudantes monges mais influentes. Ele sempre impunha disciplina aos outros, mesmo que fossem monges Shaolin veteranos. Eles disseram que ele pretendia visitar todos os salões para estudar a fundo as leis de Shaolin e depois retornar ao salão disciplinar. Ele só pensava nas regras. Bob, o defensor das leis, se esforçou mais do que qualquer outra pessoa. Ele acreditava que era errado impor aos outros regras que você mesmo não segue. Aparentemente, ele também dedicou mais tempo ao treinamento. Os joelhos dela, que estavam constantemente sujeitos a estresse, estavam em tal estado que, sem usar energia interna, era até difícil para ele andar, de tão danificados que estavam. Mas ele não se importava com isso. Ele acreditava que a tonificação básica fortalecia o espírito e o corpo. Ele considerava a dor como parte do treinamento da mente. Agora ele tinha acabado de terminar 30 minutos de pose do cavaleiro e estava pensando em Dina. Bob viu esse aluno promissor como um problema, mas estava determinado a fazer tudo o que pudesse para trazê-lo de volta ao verdadeiro caminho de um discípulo Shaolin. Logo os jovens monges o viram no salão Arhat e perguntaram o que ele estava fazendo ali. Bob disse a eles que trabalharia aqui. Jin notou seu corpo magnífico. Ele parecia um soldado. Muitos estudantes ficaram surpresos quando Bob se mudou para o dormitório deles. Mas Ginny rapidamente percebeu a situação e percebeu que Bob era um defensor das regras. Bob declarou o treinamento aberto e decidiu ir à raiz do problema para resolvê-lo. Os alunos estavam praticando a postura do cavalo. E Bob percebeu que Ginny estava fazendo isso com alguma confiança. Mas ele inspira enquanto se move e expira enquanto sobe. E Bob não viu nada de estranho ou diferente nisso. Isso poderia ser algum tipo de truque para evitar o treinamento? Bob estava fazendo os exercícios com todos os outros para ensinar melhor os jovens monges. Mas então Ginny se aproximou dele. Ele disse que o treinador tinha uma postura errada e pensou que teria que lhe ensinar o básico. Ginny não sabia por que Bob estava tentando copiar seus exercícios, mas ele podia ouvir um ruído desagradável vindo de suas articulações quando ele dobrava o joelho. Seu corpo está gritando por lesão, e nenhum treinador que se preze pode ignorar isso. Jin pensou que seria melhor atrair tal pessoa para o seu lado. Afinal, ele tem poder e sua vida pode se tornar muito mais fácil. Jenny disse a Bob que esses exercícios causariam mais danos se fossem feitos com os joelhos lesionados. O professor poderia fazer o que ele mandou? Ele mostrou a Bob o alongamento de estocada e pediu que ele fizesse a primeira série. Jin explicou que essa era uma técnica de alongamento de tendões e ajudaria a aliviar a tensão nos joelhos. Se Bob fizer isso antes de suas principais sessões de treinamento, ele poderá se movimentar com mais facilidade e reduzir a carga, e o cão disciplinador sentirá a diferença. Jenny sugeriu que ele fizesse 3 abordagens com intervalos de 30 segundos.
Depois disso, Jean massageou levemente o joelho de Bob. Até massagens leves o machucavam. E Jean sabia que esses exercícios sobrecarregavam as articulações. E não era de se admirar que Bob se machucasse. Bob admitiu que no começo doeu com apenas um toque, mas agora sentiu algum alívio. Jenny sugeriu começar esse exercício novamente. Ele cutucou Bob nas costas, declarando que o treinamento não esperaria e que era necessário começar imediatamente. Bob se perguntou tenso. Quem era esse Gene? Dalton, observando Bob e Gene de longe, perguntou aos monges mais velhos o que a criança estava fazendo com Bob, e eles responderam que não tinham ideia. Jenny disse confiantemente a Bob que ele precisava fazer esses exercícios sempre que sentisse problemas nos joelhos. Bob, apelidado de Crazy Dog, observa todos os alunos sem parar desde que entrou para o templo Shaolin. E todos sabem há muito tempo o quão obcecado ele é. Mas agora, o mesmo Bob estava treinando amigavelmente com um novo monge estranho. Jin lhe disse que eles descansariam um pouco e que precisariam repetir o exercício mais 15 vezes. Jin mostrou a Crazy Dog um agachamento estreito, e Crazy Dog lembrou ao jovem monge que ele havia falado sobre os perigos desse exercício. E ele explicou que seus joelhos estavam em más condições. Bob deve dobrar menos as pernas para reduzir a carga. Então Jin decidiu contar ao monge sênior o procedimento do exercício. A primeira coisa que você precisa fazer é dobrar lentamente os joelhos e ficar em uma posição semi-sentada. Em segundo lugar, não coloque pressão sobre os joelhos durante o agachamento. Toda a carga deve ser transferida para os quadris e nádegas. E a terceira coisa a lembrar é que, ao levantar, a carga deve ser distribuída na mesma direção. Seguindo todas as instruções do jovem monge, Bob descobriu que seus músculos estavam em perfeita ordem. Os exercícios que Jean mostrou a Bob fizeram com que ele sentisse menos dor. Enquanto isso, o monge disse que quando completassem 3 repetições, eles passariam para as panturrilhas, e ele achava que agora demonstraria os benefícios de um personal trainer experiente. Todos os clientes que pareciam soldados tinham uma aparência assustadora, mas eles cederam facilmente às boas pessoas. Jin elogiou a postura de Bob, riu e lembrou que ele estudava em Shaolin havia 18 anos. Os alunos mais velhos, observando essas duas pessoas dando aulas, não conseguiam entender se Bob estava bravo porque eles estavam dando apelidos a ele ou se ele era apenas louco. Dalton ficou com dor de cabeça só de olhar para isso. Então ele decidiu ignorar o casal. Era hora do café da manhã, e John disse a Bob para repetir o que ele havia mostrado quando treinou a parte inferior do corpo e que seria melhor se ele fizesse o exercício antes de começar seu treino principal. Bob parecia estar seguindo silenciosamente as instruções de John. Mas não era fé cega. Ele decidiu confiar quando testou os exercícios em si mesmo. E o pensamento que lhe ocorreu depois de alongamentos, fisioterapia e massagem com um treinador de primeira linha foi a constatação de que essas eram técnicas excelentes. Até Bob ficou muito surpreso com isso. Não só a maneira de fazer os exercícios foi eficaz, mas também o alongamento dos tendões junto com a massagem pontual. Ele quase não sentiu a dor pulsante nos joelhos, e os músculos de seus membros foram fortemente alongados. Bob perguntou ao jovem monge se essas técnicas eram um legado de sua família. Eles são muito eficientes e sua família provavelmente é incomum. Tudo parece ter sido aperfeiçoado ao longo de gerações. Jin ficou satisfeito ao perceber que um mal-entendido muito conveniente havia surgido. Claro, ele agiu de forma muito suspeita e tentou descobrir como mudar a opinião das pessoas sobre si mesmo, mas a resposta veio sozinha. Jin respondeu que sua família lhe ensinou essas técnicas. Entretanto, Bob afirmou que seus elogios dizem respeito apenas à ajuda com os joelhos. Eles estudam artes marciais que existem há milhares de anos e, entendendo o orgulho de Jin por sua família, ele ainda o aconselha a treinar no templo. O jovem monge prometeu lembrar-se de suas palavras e Mike se virou para ele e perguntou se ele já estava livre. Jenny se despediu de Bob e foi com Mike para a sala de jantar. Bob pediu desculpas a Dalton por sua aparência indecente. E Dalton riu e comentou que de alguma forma ele havia adivinhado sua aparência secreta. Bob explicou suas ações estranhas, dizendo que precisava conhecer o inimigo para derrotá-lo. E Dalton perguntou o que ele havia conseguido aprender. Bob revelou que Jin vem de uma família de curandeiros, não de artistas marciais. Dalton pediu que ele explicasse por que chegou a essa conclusão.
Bob explicou que seus joelhos estavam em péssimas condições depois de um treinamento pesado. Ele não incomodava os professores e os monges mais velhos com seu problema. Mas antes de tudo, ele tinha medo de mostrar fraqueza diante dos mais jovens. Mesmo os alunos com quem ele treinou por mais de 10 anos não notaram nada. Mas Jim entendeu tudo em um instante. Ele mostrou um novo movimento e agora seus joelhos não estão tão carregados. Dalton colocou as mãos na cabeça e perguntou o que eles deveriam fazer. Porque essa criança talentosa poderia destruir todo o sistema de treinamento Shaolin. Bob garantiu a Dalton que o colocaria de volta no caminho certo. Os mais jovens sempre ouvem os mais velhos, com quem se tornaram próximos. E em vez de forçá-los, você pode cuidadosamente apresentá-los aos métodos de treinamento do templo. Dalton concordou com Bob e sugeriu não apressar as coisas e fazer tudo com cuidado. Ele disse que estava contando muito com Bob. No treinamento do meio-dia, logo após o café da manhã, havia aulas de budismo, e Jim não gostou disso. A morte de um organismo jovem por desnutrição parecia bastante real para ele. Dalton anunciou que todos já tinham aperfeiçoado o golpe sequencial, e, portanto, era hora de passar para a próxima etapa. O verdadeiro poder das artes marciais só é revelado quando a energia interna e externa estão em harmonia. E a partir deste dia, eles aprenderão a controlar a energia interna. Dalton apontou para dois alunos mais velhos e declarou que essas pessoas agora demonstrariam tudo a eles. Os jovens monges foram convidados a assumir a posição de lótus que haviam aprendido. Os alunos mais velhos, chamados a demonstrar tudo na prática, assumiram a posição de lótus. Dalton disse aos monges para fecharem os olhos e se concentrarem na respiração. Então ele me ordenou que inalasse lenta e profundamente pelo nariz e deixasse o ar passar pela minha garganta. Eles devem continuar respirando até que o ar atinja o núcleo energético. Jin estava feliz porque finalmente havia chegado o dia em que ele aprenderia artes marciais de verdade. Antes disso, eles só faziam exercícios físicos e começaram a ficar cansados. Mas agora, eles aprenderão algo incrível. Jin não era o único que esperava por isso. Depois do duro treinamento básico e do golpe, todos haviam alcançado o primeiro estágio das artes marciais, e o novo tipo de treinamento prometia ser um incentivo para os jovens monges. Eles já estarão estudando as técnicas milenares de Shaolin, e cada um deles sonha em ter sucesso e aprender a quebrar pedras, como fez o monge Dalton. Todos os alunos obedientemente se concentraram em suas palavras e começaram o treinamento de respiração. Entretanto, Jin notou algo estranho nesse treinamento. Jin pensou que, mesmo que fosse um treinamento de respiração, era diferente daquele do romance. Eles não lhes contarão sobre a técnica de Qigong ou as 8 fases do Fuxi. Uma hora de treinamento se passou e Jin, que até então vinha desafiando as técnicas de Shaolin, desta vez seguiu diligentemente as instruções. Ele decidiu que era hora de estudar tudo direito. Ele estava muito animado. O poder que permite às pessoas dividir montanhas inteiras e voar pelo céu. O poder que vai além da realidade finalmente pertencerá a ele. Ele aprenderá todas as coisas mais importantes deste romance Murim e poderá usar essas habilidades mais tarde. Dalton ordenou que os jovens monges abrissem os olhos e afirmou que a técnica Tonap, que eles tinham acabado de dominar, era a maneira mais fácil de acumular energia em seus corpos por meio da respiração. E para aproveitar a técnica de Qigong, eles precisavam sentir a energia. Eles devem praticar Tonap todos os dias para aprender a sentir a energia. Jin ficou decepcionado. Isso significava que eles não iriam estudar mais. Ele não conseguia acreditar que eles iriam começar do básico. Dalton pegou um livro e disse que, para obter energia interna, é preciso primeiro sentir o QI. Ele explicou que este livro descreve o caminho da energia no corpo humano, mas não é necessário memorizar o livro inteiro. Basta lembrar as informações básicas sobre o caminho da energia. É necessário para controlar a energia, bem como subjugar o inimigo. Jenny pegou este livro alegremente. Foi dito lá sobre o caminho da energia ao longo do qual fluem a energia e a força humanas. Por esse caminho flui não apenas o Qi, mas também a força interna de uma pessoa. Portanto, antes de estudar artes marciais, é necessário entender esse elemento principal. Dalton disse aos monges que agora lhes contaria como tudo funcionava. Jin viu no livro o caminho por onde passa a energia, e o jovem monge decidiu se lembrar bem de tudo. À noite, a caminho do dormitório,
Jin decidiu que precisava aprender os pontos básicos de energia do corpo e praticar o acúmulo de energia usando o Tonap. Depois que dominasse o Tonap, ele seria capaz de dominar as técnicas básicas de Shaolin. Então ele poderá praticar a técnica Tonap imediatamente. Na praça deserta, Jin encontrou Bob inesperadamente e perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele respondeu que seus joelhos doíam menos graças à técnica que lhe ensinou e começou a treinar mais. Jin o lembrou que ele estava apenas lhe contando sobre um exercício para ajudar seus joelhos a se curarem mais rápido. Bob disse que quanto mais você bate no ferro, mais forte ele fica, e mostrou suas mãos para Ginny, e disse que as treinava há 18 anos. Jin pensou com dúvida que bons músculos não poderiam vir de lugar nenhum porque não havia proteína de qualidade na dieta. E ele disse ao mestre que o ferro deveria ser batido moderadamente. E se você batesse com muita força, ele quebraria. A mesma coisa acontece com o corpo humano. Jenny pediu para Bob se sentar. Ele se ofereceu para relaxar os músculos com uma leve massagem, mas avisou que seria um pouco doloroso. Mas a dor é normal, é assim que deve ser. Isso lembrou Ginny dos velhos tempos em que ele serviu nas forças especiais. Seu corpo estava no limite devido ao extenuante treinamento diário. Apesar do trabalho duro que ele fez, seus muitos anos de serviço chegaram ao fim devido a uma lesão e ele foi dispensado à força. Naquela época, ele era como uma criança perdida. Ele estava muito preocupado. Jean, olhando para Bob, pensou que ele se parecia com ele do passado. O jovem monge disse a Bob que se seu corpo sofresse, ele teria que arcar com a responsabilidade. Então ele deveria cuidar de seu corpo. Bob deu um tapinha na cabeça do garoto e disse que não sabia o que ele tinha passado neste mundo, mas eles disseram que Shaolin não abandona seus alunos só porque seus corpos estão em mau estado. Aconteça o que acontecer, o templo não abandonará seu discípulo. Jin olhou atentamente nos olhos de seu amigo mais velho e decidiu se lembrar dessas palavras. Então Bob se ergueu em toda a sua altura gigantesca e declarou que, a partir de amanhã, Jin confiaria nele e começaria a praticar técnicas Shaolin. Então Bob perguntou a Jin o que ele iria fazer agora, e Jin respondeu que queria praticar o Tonap que tinha aprendido hoje. Bob ficou surpreso por não conhecer tais técnicas, já que vinha de uma família assim. Jenny teve que responder que não conseguia aprender devido a circunstâncias familiares. E então, Bob se ofereceu para ele aprender ali mesmo. E se tê-lo por perto realizando técnicas de detecção de energia, tornasse Jin capaz de sentir a energia muito mais facilmente? Parecia muito convincente. Mesmo que ele tente sentir toda a energia, ele não entenderá exatamente como ela é, já que ele mesmo não conhece. Mas se alguém usar a energia próxima, ela pode funcionar. Jin assumiu a posição de lótus e informou seu mentor que estava pronto, e Bob disse para ele se concentrar. O mestre queria que Jin olhasse para ele cuidadosamente e aprendesse. Se isso o ajudasse, ele ficaria feliz. Jin olhou para Bob, que estava meditando, e pareceu-lhe que o ar ao seu redor havia mudado de alguma forma. Jenny decidiu aproveitar o momento e entender a diferença entre sua energia e a energia de Bob. Ele viu algo, e quando ficou sozinho, ele não observou isso. Uma energia poderosa flutuava ao redor do corpo de Bob, e Jim percebeu que era o mesmo que, ao expirar pela boca, você deve concentrar toda a energia maligna do seu corpo e expulsá-la. E com uma respiração profunda, atraia a energia pura da natureza para o centro do corpo. Assim, Ginny conseguiu encontrar a diferença entre sua energia e a energia de Bob. Inalação. Energia. Visualização. Fluxo de energia. É tudo muito simples. Jin sentiu essa energia. É verdade que era muito pequeno, apenas do tamanho de um grão de arroz. Jenny considerou isso um pequeno milagre. Porque se você pode chamar os chips de trufas porque eles contêm uma porcentagem insignificante de trufas, então isso também pode ser chamado de sucesso. Bob ficou surpreso que o jovem já tivesse começado a sentir, e descobriu-se que o que Dalton e Sidney disseram era a pura verdade. Esta criança se tornará o pilar de Shaolin por 1000 anos. De repente, Jin sentiu que estava ficando mais frio ao redor dele. Ele voltou a si e viu que já era tarde da noite lá fora. Jin pediu desculpas ao mestre e disse que não achava que o tempo passaria tão rápido. Mas Bob o aconselhou a relaxar e correr para o dormitório porque as luzes se apagariam em breve. Bob ficou surpreso que Jin tivesse acabado de descobrir seu ki. Ele já havia atingido um nível tão alto.
Jin agora também podia aprender a técnica inicial de Shaolin, a técnica do coração de Buda, mas perguntou ao mestre se ele não deveria memorizar todos os caminhos de energia. Bob perguntou surpreso se ele não tinha feito isso como filho de sua família, e Jin foi forçado a transformar isso em uma piada. Jin ficou infeliz porque o mentor continuou perguntando sobre sua família. Ele decidiu que hoje precisava aprender todos esses caminhos para que na manhã seguinte pudesse ir treinar com o coração tranquilo. O mentor sugeriu que aqueles que sentiram e aprenderam os caminhos da energia deveriam sair da fila. Jin deu um passo à frente com orgulho e ficou surpreso ao ver que havia tantas crianças que haviam aprendido todos os caminhos da energia e sentido o ki. O mentor informou que lhes contaria os próximos passos. Ele mostrou um livro que descreve as técnicas do coração do Buda, a base do princípio da mente Shaolin. As crianças ouviam com atenção especial o mestre, que lhes contava tudo de forma completa e consistente. Poucos acreditavam que Jin havia dominado o Ki e os caminhos da energia em apenas um dia. Logo, o mestre terminou sua palestra. Mike perguntou a Jin com interesse como ele conseguiu aprender tudo isso tão rápido, e ele respondeu que isso era apenas o começo e que não era nada difícil. Primeiro, a energia que entra precisa circular pelo corpo de um lugar para outro, e se ela não for direcionada corretamente durante a subida, pode ser perigosa. Jenny garantiu a Mike que ele também conseguiria fazer isso rapidamente se concentrasse na respiração. Jin lembrava-se tão bem de todo o mapa e da ordem dos caminhos que tudo ficou gravado em sua memória. Ele sentiu sua energia aumentar mais rápido, como se um número com 4 casas decimais tivesse mudado para um número com 3 casas decimais. Foi muito divertido. Ele realmente entendeu e aprendeu as técnicas de luta no mundo das artes marciais e sentiu que estava crescendo. O treinamento de Jin ocorreu sem problemas. Ele aprendeu a controlar sua respiração e energia. Ele foi distraído de seu trabalho pela voz de Mike, que arrastava o corpo de um jovem monge em suas costas. Jin perguntou surpreso onde ele havia encontrado o corpo. Mike respondeu que não era apenas um corpo, que esse cara estava sendo punido. Henry foi punido por entrar na montanha mais cedo, e Jin perguntou por que ele o estava carregando. Mike respondeu que não poderia carregá-lo de outra forma porque Henry era muito pesado. Jin decidiu avaliar a condição do rapaz. Ele se inclinou em direção ao rosto dele e o estudou cuidadosamente. O corpo e o rosto estavam manchados de sujeira causada por Michael tê-lo carregado até o chão. Mas era óbvio que alguém o havia espancado violentamente. Henry tinha muitos hematomas e escoriações, e havia sangue em suas roupas. Jin não conseguia se lembrar por que o nome desse cara era tão familiar para ele. Ao contrário de outras crianças, ele tinha uma aparência emaciada, bochechas afundadas e um corpo magro. Parecia que Jin se lembrava de Henry, mas a lembrança que acabara de surgir em sua cabeça era de um tipo completamente diferente. Ele não se lembrava do rosto, mas o nome lhe parecia muito familiar. Mas agora Jin estava se perguntando por que Henry havia sido condenado a essa surra. Mike também não sabia, mas Jin decidiu descobrir. Como Henry tinha essas marcas, ele teve uma ideia. Ele disse que era melhor descobrir algo com alguém que tivesse certeza. Se ele foi condenado a isso, então definitivamente há uma pessoa que escalou a montanha antes dele. Este é o homem com quem ele teve uma sessão de sparring. Eles foram até esse homem para fazer algumas perguntas. Mike sabia que Harry foi o primeiro de todos os alunos a ir para as montanhas. Então, se alguém podia saber de algo, era ele. Harry franziu a testa e perguntou por que ele deveria perder um tempo precioso de treinamento para falar com eles. Jin também perguntou a ele. Ele não é o melhor discípulo do mestre e os discípulos não são mais importantes que o treinamento? Harry perguntou ao monge desde quando ele se tornou seu discípulo, e ele respondeu que isso significava que ele gostava quando o discípulo o espancava. Harry respondeu que estava de mau humor naquele momento. Jin observou que esse era provavelmente o ponto principal. Harry primeiro perdeu para os fracos e depois pediu ajuda ao professor. Harry deu um soco em Jin. Mas, novamente, assim como da última vez, ele caiu nessa estranha técnica chamada torção. E Harry novamente cedeu a Jin. O jovem monge lhe disse que mesmo que lutasse com ele 100 vezes, ele não teria sucesso. Então por que ele perdeu? O gênio ofereceu um acordo a Harry. Se ele contasse por que Henry estava naquele estado, ele contaria por que perdeu. Jin viu que diante dele estava um homem orgulhoso que havia sido derrotado por uma técnica desconhecida para ele. E ele deve ter ficado muito curioso sobre o porquê de ter perdido.
Jean sugeriu que Harry primeiro contasse por que Henry estava naquele estado. Harry respondeu que era porque ele foi derrotado por Matt e seus capangas. Ele é o único filho do Sr. Bill, do clã Shaolin. Henry é filho do mestre de um clã secundário. Dizem que mestre Morgan foi buscar Matt como aprendiz, mas percebeu o talento de Henry e o levou junto com Matt. O problema é que Matt começou a intimidar Henry, dizendo que ele era inferior a ele. Mas não há nada que ele possa fazer, seu pai trabalha para Matt. Como ele pode resistir? John perguntou com raiva. Mas este é o templo Shaolin onde eles ensinam o caminho de Buda? Por que ele não fez nada? Ele não é o mais forte aqui? Harry respondeu que não havia nada que pudesse fazer. Havia 3 oponentes, e era difícil lidar com um. Mas como ele poderia lidar com 3 de uma vez? Ginny interrompeu dizendo que Mike disse que ele era o mais forte. Harry respondeu que Mike o via dessa forma porque ele, assim como eles, não era muito bem treinado. Esses caras vêm de famílias colaterais. É claro que as artes marciais das famílias ramificadas são baseadas nas artes marciais de Shaolin. Então, elas já conhecem o básico e, portanto, não são tão diligentes no treinamento. Jin pensou no cara que tinha vindo falar com ele hoje. Mas ele parecia ser um aluno ruim. Naquele momento, Henry acordou e não conseguia entender onde estava. Ele tinha até medo que os caras ao redor dele pudessem bater nele. Jack tranquilizou Henry e disse que suas circunstâncias lhe eram familiares. Ele sentiu pena do garoto porque ele foi espancado e humilhado e ficou com muito medo. Como poderia existir violência escolar no templo Shaolin? O pai de Henry trabalha para o pai de Matt. O cara poderia pedir ajuda a Morgan, mas ele obviamente tem medo de represálias. Ginny se virou para Henry e disse que poderia ajudá-lo se ele o ouvisse com atenção. Ele sugeriu denunciar os caras que o estavam incomodando em Haijong ao mestre Morgan. Henrique respondeu que eles não deixariam seu pai sozinho. Jin comentou que tudo seria resolvido facilmente se ele se tornasse discípulo de Zhan Shan. Este é um aluno que continua seus estudos enquanto mora no alojamento principal. Os discípulos dos clãs secundários geralmente vêm de fora. E não importa quão alta seja sua posição, eles não podem simplesmente tocar em um discípulo de Zhan Shan que pertença a Shaolin. No entanto, nem todos podem se tornar discípulos de Zhan Shan. Todos entenderam o propósito da proposta de Jin, exceto Mike. Jin garantiu aos garotos que os lamentáveis discípulos do clã paralelo não seriam capazes de ameaçar o discípulo de Zhenshan de Shaolin e seu pai. Shaolin nunca se afastará de seu aluno, não importa o que aconteça. O templo nunca permitirá que esses caras façam o que quiserem. John abordou Henry e perguntou se ele concordaria em tentar. Jin perguntou surpreso a Henry. Por que ele estava tremendo? Seria porque ele não tinha confiança para se tornar discípulo de Zhan Shan. Ele ainda quer que seu pai continue trabalhando duro para uma família que o trata mal? Mas se ele ceder, seu pai ainda terá que dançar conforme a música de Matt. Henry apertou a mão estendida de Ginny e disse que tentaria. Jin sorriu e disse que era uma boa ideia e que era hora de conversar sobre o segundo plano. Não é possível continuar sofrendo até que ele se torne um estudante. Não é difícil. Primeiro eles vão derrotar Matt. 3 dias depois, durante a tarde livre, os 3 estudantes se reuniram em um lugar que conheciam. Os amigos de Matt perguntaram se Henry viria hoje, e ele respondeu que claro que sim. Matt afirmou que disse a Henry que se ele não fosse, sua família sofreria. Aubrey, o primeiro capanga de Matt, disse que eles não flexionavam os punhos há muito tempo, e o segundo capanga, Ryan, acrescentou que eles não podiam perder 2 dias de folga. Aubrey percebeu que Henry estava saindo com alguns caras estranhos. Mas Ryan acalmou seu camarada e disse que eram o louco Ginny e o idiota Mike. Matt disse que havia outro cara inquieto com eles e parecia que todos eles iriam aparecer aqui hoje. Matt achou que tudo estava indo bem, porque ele já queria bater naquele idiota do Ginny uma vez. Ele não era nada inteligente e não gostava de quão orgulhoso estava. Aubrey lembrou seus amigos dos soluços humilhantes de Henry, e Matt garantiu que o faria chorar dessa vez também. Nesse momento, Jin chamou os rapazes e perguntou o que eles tinham dito sobre o orgulhoso. Era realmente assim que ele parecia para eles? A equipe de Matt viu que Henry havia trazido mais 3 com ele. Eles não tinham medo do gênio, mesmo que ele tivesse derrotado o saudável Harry. Harry prometeu garantir que esse tipo de besteira não saísse mais da boca deles. Os oponentes se aproximaram e parecia que a luta era inevitável. Jenny disse que Henry decidiu lidar com Matt pessoalmente e pediu que ele não esquecesse o que lhe ensinou.
Matt disse ironicamente que parecia que Henry tinha feito alguns amigos e que ele até o invejava. Ele foi até Henry e perguntou se ele realmente iria bater nele. Henry assumiu uma posição de luta e Matt ainda não acreditava que o cara seria capaz de atacá-lo. Matt disse que seu pai teria problemas se fizesse isso. Henry ficou furioso ao imaginar o rosto do pai. Jin lhe disse no dia anterior que se ele não quisesse que seu pai sofresse, só havia uma maneira. Ele tinha que bater naqueles caras e se tornar discípulo de Janshan. Henry atingiu seu agressor. Matt não conseguia acreditar. Ele estava destruído não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Os outros também lutaram suas próprias batalhas. Harry parecia muito assustador para seu oponente. E até mesmo a atmosfera ao redor dele mudou. Ele também já havia ficado indignado antes, porque Jin estava interferindo em seus assuntos, mas ainda assim não se recusou a ajudar e concordou em participar dessa luta. Ele decidiu se juntar aos alunos, e Jin sugeriu continuar a conversa. Ele ficou surpreso por perder para ele todas as vezes, agora ele lhe contaria o motivo. Jin explicou que sua técnica de socos consecutivos é realmente rápida e poderosa, mas isso não é tudo. Jin desafiou Harry a se testar e desviar de seu primeiro ataque com essa técnica. Harry conseguiu desviar do golpe. Jin atacou com sua segunda forma e Harry desviou. O próximo golpe foi difícil de desviar, porque, contrariando as expectativas, Jan atacou por baixo e enganou Harry. Então o jovem monge explicou a ele que ele não pode simplesmente ficar parado e receber o golpe. Você precisa agir com mais astúcia. Ele deve sempre enganar seu oponente, embora seus golpes sejam rápidos e poderosos. Mas isso não é tudo, porque antes de atacar, sua postura deixa isso claro. Harry objetou e disse que se o golpe fosse tão rápido, mesmo que você o previsse, seria impossível pará-lo. Bastaria bater rápido e forte. Jin concordou com ele e disse que algum dia, num futuro distante, se ele decidisse se tornar o mais forte do mundo, então suas palavras teriam poder. Por outro lado, se ele não é o mais forte do mundo, então isso não se aplica a ele. Então até lá ele precisa usar astúcia. Harry decidiu que dali em diante, ele o atacaria com a primeira forma da técnica de soco e o deixaria tentar desviar. Jin disse a Harry que, embora ele não conseguisse atacar tão rápido a ponto de seu oponente não bloquear o golpe, mesmo que soubesse que ele viria, ele deveria usar um golpe bem colocado. Harry achava que nunca tinha pensado nisso e que sempre lhe pareceu uma coisa covarde. Mas Jin estava certa. Por que usar furtividade era considerado covardia? Harry, em gratidão pelas informações úteis, decidiu compartilhar algo com Ginny. Ele aconselhou o jovem monge a não subestimar Matt e seus capangas. Jin olhou para ele surpreso e perguntou, pois ele havia dito antes que era mais forte que eles. E Harry respondeu que não lutava com todas as suas forças. Se for uma luta real e não um sparring, ele também usará as artes marciais e as habilidades acumuladas de sua família. Os meninos foram para um canto remoto onde não poderia haver ninguém além deles. Harry trouxe seus companheiros para cá porque não queria ter problemas com os mais velhos por usar descuidadamente as artes marciais da família. Ele pediu para Mike ficar de guarda e prometeu surpreender a todos. Harry se concentrou e uma aura de luz apareceu ao redor de seu corpo. O jovem assumiu uma postura de luta e demonstrou vários movimentos. Jin observou que sua técnica era realmente diferente de quando ele usava apenas socos consecutivos. A potência e a velocidade eram muito boas, quase no nível de um boxeador escolar. Claro, não era tão forte quanto Jan imaginava, mas considerando a idade de Harry, ele era definitivamente um monstro. Toda vez que esse cara chuta ou dá um soco, o som do vento ecoa, então é por isso que ele disse que é perigoso para todos? Harry disse aos seus companheiros que se ele lutasse contra os capangas de Matt, eles também usariam suas artes marciais contra ele. Jin disse a Harry que estava impressionado com suas habilidades. Ele realmente é o mais forte entre os jovens monges. Mas ele ainda não consegue controlar sua energia interna livremente. Harry garantiu que conseguiria lidar com isso, e agora sugeriu que o inimigo atacasse. Jin olhou para Harry e para aquele cara. Ele percebeu que para usar energia interna, você precisa atacar de uma determinada forma e estilo. Além disso, comparado a Harry, sua habilidade de soco é como a de um recém-nascido. A arte marcial que ele usava consistia em golpes consistentes, e no final, todos os seus movimentos eram previsíveis. O oponente de Harry se esquivou. Desta vez ele não teve apenas sorte. Agora foi a vez de Harry atacar seu oponente, que nervosamente pediu para ele não se aproximar.
Ele protegeu o rosto, e Harry, seguindo as instruções de Ginny, fingiu e o acertou no estômago. O inimigo gritou de surpresa e dor. Ele caiu no chão, e Harry ficou sobre ele em posição de luta. O cara que Ginny nocauteou começou a chorar e prometeu contar tudo ao pai. O jovem monge percebeu que estava intimidando Henry e agora estava reclamando disso. Jin olhou ao redor para avaliar as ações de seus companheiros e percebeu que estava preocupado em vão. Todos lidavam perfeitamente com seus oponentes. Não só o resultado da luta de Henry era desconhecido, mas então Jin ouviu um som estranho. Henrique, ajoelhado diante de seu oponente caído, continuou a bater em seu corpo imóvel. Ginny correu em sua direção, pedindo para Henry parar de bater, e então ele finalmente se lembrou de onde tinha ouvido aquele nome. Ele transforma o rosto do inimigo em uma massa sangrenta. Suas mãos ficam manchadas de vermelho com o sangue de outra pessoa. E seus olhos brilham de loucura enquanto o sangue mancha seu rosto. Não havia dúvidas de que era ele. Personagem do primeiro romance de seu autor favorito, chamado O Retorno do Lorde Demônio, ele era o vilão mais insano, aquele que mais ama sangue, o monge sangrento Henry. Este era um romance favorito de Ginny quando criança, embora muito tempo tenha se passado desde então, e parte dele já tenha sido esquecida, mas em algum lugar nos cantos distantes da memória, uma ilustração de um personagem foi preservada. Um monge louco que afirmava que todas as pessoas são más. Ele alegou que lavaria os pecados deles com seu próprio sangue. A cena que Jan viu agora o lembrou da loucura e do medo do herói Henry daquele mesmo romance. Jin se culpou pelo fato de seu conselho ter despertado a raiva e a fúria do garoto. Ele só queria aumentar sua autoestima, mas acordou um verdadeiro demônio. Se nada fosse feito agora, Matt poderia morrer por causa da surra. Jenny ligou para Mike pedindo ajuda e correu até Henry. Os dois de alguma forma conseguiram afastar Henry, que estava resistindo de Matt. Depois de se acalmar, Henry começou a chorar. Parece que ele ainda não se tornou um maldito monge. Se a memória de Ginny não lhe falhava, o personagem era simplesmente louco, e nunca foi explicado por que ele ficou louco. Continuando a suportar intimidação e tormento, Henry finalmente cruzou a linha. Nesse momento, a figura de Bob apareceu em cena. Ele olhou atentamente para Ginny e disse que teria que explicar o que estava acontecendo ali. Bob olhou atentamente para a cena do massacre. Jenny chamou a atenção de Bob para o corpo ferido de Henry. Bob ficou surpreso e maravilhado com o que viu. Ele novamente exigiu explicações claras. Jin explicou que as cicatrizes que ele podia ver agora foram feitas por aqueles que estavam deitados no chão, naquele beco, e que estavam atormentando Henry pelos últimos 2 meses. Hoje, esses 3 iam fazer a mesma coisa com ele, então ele e seus amigos intervieram. Ele perguntou aos estudantes resmungões se o que Jin disse era verdade. Ele disse para eles olharem diretamente nos olhos dele e prometeu puni-los se mentissem. Aubrey e Ryan não responderam, apenas choramingaram. Bob estava determinado a descobrir o que realmente aconteceu aqui. Ele se virou para Henry e ordenou que ele respondesse. Jenny pegou-o pelo ombro e pediu que ele contasse a verdade, porque Bob era um homem muito justo. Henry respondeu que Jean não havia mentido e que ele havia sido espancado por Matt, Aubrey e Ryan nos últimos 2 meses. Henry, começando a chorar, começou a contar com a voz trêmula sobre tudo o que teve que passar durante esse período. Sua história foi um tanto abrupta devido a fortes emoções, mas a essência de suas palavras ainda chegou até Bob. Jin se virou para o mestre e lembrou Bob das palavras de que o templo não abandona seus alunos em nenhuma circunstância e pediu que ele protegesse o estudante Shaolin Henry. Bob se opôs e disse que as crianças feridas também eram estudantes. Jin perguntou se aqueles que ameaçam a vida de uma criança podem ser considerados alunos de uma escola famosa. Esse é realmente o espírito de Shaolin? Bob olhou atentamente nos olhos do jovem monge. Jin estava certo. Sidney afirmou que Jin estaria certa se tudo o que Henry dissesse fosse verdade. Então, por causa do que aconteceu, eles estavam começando uma investigação hoje. O líder do salão Arhat acrescentou que se suas palavras não fossem mentira, essas crianças deixariam de ser estudantes de Shaolin. Jin expressou esperança de que uma investigação justa fosse conduzida. Sidney estendeu a palma da mão aberta e disse que mesmo que essas crianças deixassem de ser estudantes de Shaolin no futuro, o que aconteceu não poderia ser ignorado, porque o objetivo das artes marciais era pacificar as crianças, não combatê-las.
Ele perguntou a Jean se muita força havia sido usada em Matt. Henry pediu desculpas e estava prestes a confessar o que tinha feito. No entanto, Jean se adiantou ao seu companheiro e assumiu a culpa por bater em Matt, explicando que estava muito bravo e não conseguia controlar suas emoções. Ele pensou que se abandonasse Henrique agora e jogasse a culpa nele, a qualquer momento poderia se tornar um monge sanguinário novamente. Mas se ele ficar de olho nele para garantir que isso não aconteça, ele pode se tornar seu melhor amigo. Para entrar no caminho budista, há um lugar especial para a prática chamado de frente para a parede. Jin teve que passar os 7 dias e noites seguintes sem falar com ninguém, olhando constantemente para a parede da caverna e meditando. Bob acompanhou o jovem monge até a caverna e lhe disse que seu castigo aconteceria ali. Na caverna, ele deve manter a postura correta e meditar de frente para a parede. Não deve olhar ao redor nem mesmo enquanto dorme e come. E quanto a este último, periodicamente lhe trará água e comida. Jin entrou na caverna e sentou-se contra a parede para começar sua meditação. Ele sabia que todas as obras de seu autor favorito teriam praticamente a mesma coisa. E apesar de ter renascido como um monge Shaolin, um personagem de O Retorno do Demônio Supremo apareceu aqui. O Retorno do Demônio Absoluto e A Tirania da Facção Não Ortodoxa são obras que compartilham o mesmo universo. Mas eles não só têm um mundo, como também o tempo em que ambos os personagens principais atuam é o mesmo. Porém, eles trabalhavam em lugares diferentes e raramente se encontravam. Além disso, a segunda parte de Tirania apresenta o protagonista Shaolin, um monge divino. E se os enredos das duas histórias acontecem quase ao mesmo tempo, suas ações podem muito bem influenciar os eventos das outras obras. O que ele deve fazer então se sua intervenção causar um efeito borboleta e atrapalhar o desenvolvimento de outros personagens principais? Jin decidiu que precisava ganhar experiência para ficar mais forte, porque não se lembrava de quase nada dessas histórias, exceto do crescimento dos personagens. Isso não é surpreendente, porque mais de 10 anos se passaram, e todo o enredo é lembrado apenas em termos gerais, sem mencionar os detalhes. Entretanto, se todo o romance der errado por causa dos personagens principais, então ele não tem certeza de que o monge divino Shaolin permanecerá o mesmo. Mas já que ele foi capaz de lidar até mesmo com Henrique, o futuro monge sanguinário, então o resto estará sob seu poder. O protagonista de Return of the Ultimate Demon ganha iluminação e fica mais forte na batalha final com o monge sangrento. E o monge sangrento desapareceu por causa dele, o que significa que o personagem principal não poderá mais atingir o mesmo nível de força. Era tudo muito complicado, e Jean estava pensando freneticamente sobre por onde começar e o que fazer em seguida. Bob, observando Jean das sombras, ficou surpreso com sua disciplina. Parecia que o cara estava focado somente em seu arrependimento. A incrível concentração e inteligência de apenas 12 anos de idade certamente podem se tornar a espinha dorsal de seu Shaolin milenar. E há algum tempo, no escritório de Sidney, o líder do salão disse que tudo isso aconteceu por causa de sua imoralidade. Ele não ficou de olho nisso. Sidney perguntou a Dalton como estava indo a investigação. Ele respondeu que eles entrevistaram todos os novos alunos e seus depoimentos coincidiram, que Henry de fato foi constantemente intimidado, e que esse incidente foi uma sombra de vergonha para o templo Shaolin. Nesse momento, Bob entrou na sala e Sidney o convidou para se sentar. Ele perguntou ao chefe se ele notou algo especial. As mãos e o rosto de Henry indicam que foi ele quem bateu em Matt. E Jean parece ter assumido a culpa para proteger seu amigo. O infortúnio e a bênção se encontraram sob o céu, mas o bem sempre triunfa sobre o mal. E se Jean não tivesse intervindo, algo pior do que uma simples briga poderia ter acontecido. Bob afirmou que tinha uma opinião divergente sobre o que aconteceu e Sidney pediu que ele falasse. Bob disse que algo assim não poderia ser atribuído a apenas uma pessoa. Todos eram culpados e, em vez de culpar ou se arrepender do que aconteceu, não seria melhor se concentrar em prevenir incidentes semelhantes no futuro? Sidney perguntou a Bob se ele tinha um plano. Ele acreditava que o principal motivo das brigas entre os alunos era a falta de treinamento. Eles ainda tinham muita força para ousar começar uma briga como aquela e, para evitar que algo assim acontecesse no futuro, ele planejou prestar mais atenção ao treinamento físico deles. O chefe concordou com suas palavras e, devido à sua agenda lotada, deixou tudo para Bob e Dalton.
Sidney enfatizou que primeiro seria necessário punir 3 alunos cujos crimes já haviam sido comprovados, e para isso, ele estava se dirigindo à sala disciplinar. Bob, observando Gene sentado imóvel, pensou que ele também faria tudo o que pudesse para guiar os alunos pelo caminho certo. Percebendo que mais observações eram desnecessárias, Bob retornou ao templo, decidindo que no dia seguinte, ao amanhecer, visitaria o monge novamente. Jenny sorriu quando Bob saiu. 7 anos nas forças especiais não tinham sido desperdiçados, e agora ele conseguia detectar a presença de outra pessoa rapidamente. Jim não conseguia entender o que ele deveria fazer ali durante 7 dias inteiros. Se ele começasse a treinar, não conseguiria repor suas reservas de proteína sem feijão e cogumelos. Ele nem conseguia se lembrar da última vez que comeu carne. Antes de vir para cá, ele definitivamente comia frango com pele crocante e carne macia por dentro. Ele precisava de carne. Então ocorreu ao jovem monge que ele mesmo poderia obter comida de carne. Ele fez e armou armadilhas para capturar coelhos. Isso era uma fonte de proteína. Ao mesmo tempo, não muito longe do Monte Song, onde o templo Shaolin está localizado, na província de Icheon, os discípulos do templo estavam coletando informações. Ao perguntar aos moradores comuns, eles conseguiram ouvir muitas histórias locais. Depois de algum tempo, eles se reuniram no portão do templo ocidental. Hans, o vice-chefe do lado de fora dos muros de Shaolin, apresentou-se ao funcionário do Bureau Sobu. O chefe do departamento, Preston, pai de Matt, o cumprimentou calorosamente. Ele disse que foi uma grande honra conhecer o grande artista marcial Guns, com 5 golpes invictos. Ele pediu para explicar o que havia de errado com seu filho. Hans olhou sombriamente nos olhos de Preston e percebeu que esse encontro não lhe traria nada de bom. Hans se virou para Preston e disse que a aparição de Matt era o resultado de suas próprias ações malignas. Em vez de treinar para purificar seu corpo e mente, ele abusou de seus companheiros, causando caos em Shaolin. Além disso, depois de inspecionar a área, eles descobriram algo. O Sobu Bureau extorque dinheiro e intimida os plebeus. Isso é indigno de uma família que pratica Shaolin. Hans ordenou que seus subordinados imediatamente privassem essas pessoas das artes marciais. Preston, por sua vez, virou-se para seus guardas e ordenou que parassem os estudantes Shaolin. Uma briga começou entre 2 grupos de lutadores. Como esperado, os monges do templo levaram a melhor. Hans ordenou que tudo o que Preston havia adquirido injustamente fosse devolvido ao povo e perguntou à multidão se o benfeitor de Avon estava ali. Avon levantou a mão e perguntou o que aconteceu. Hans curvou-se diante do homem e pediu perdão, porque o aluno que Matt havia intimidado não era outro senão seu filho Henry. Avon não conseguia acreditar que eles ousaram abusar de seu filho no templo Shaolin. O monge se desculpou novamente por não ter conseguido evitar isso antes, mas o templo assumiria total responsabilidade pelo ocorrido. Eles encontrariam outro mestre para Evan, ligado a Shaolin, que, diferentemente de Preston, seria honesto e decente. Enquanto caçava coelhos, Gene encontrou armadilhas de alguém que eram muito mal feitas. Era parecido com o coelho que ele tinha feito ontem, mas parecia diferente e foi feito de forma repugnante. Será que outras pessoas vivem nesta montanha? E de repente, o jovem monge ouviu um barulho nos arbustos próximos. Alguém escondido ali começou a fugir. Jin correu atrás dele. Ele pegou o estranho e viu que era uma menina. Ele não conseguia entender por que uma garota tão linda estava caminhando por um caminho perigoso. E ela não conseguia entender o que tinha feito de errado. O gênio ofereceu algo para a menina comer porque ela parecia estar com fome. Ela estava tentando fazer uma armadilha para coelhos. Ela perguntou surpresa ao monge novato se ele podia comer carne. Jin respondeu que tinha um motivo especial para isso, e que ela não deveria se preocupar com tal ninharia. Seria melhor se ela contasse como foi parar ali, porque esse é o território de Shaolin e, a julgar pelas roupas, ela é de uma família rica. A menina ficou em silêncio porque seu pai a havia abandonado. Ela não entendia por que todos a odiavam e presumia que era porque ela era inútil. Jin imaginou que aquela garota tinha algo sobre o qual não queria falar e mudou de assunto. Ele pediu à menina que mantivesse em segredo o fato de que ele caçava coelhos. Ela perguntou se era porque ele não tinha permissão para comer carne. E o jovem monge respondeu que havia outros motivos e, em troca, prometeu ajudá-la a voltar para casa. Jin disse a ela que um monge nu de certa posição logo apareceria ali e que ele poderia ajudá-la facilmente. Quando a garota perguntou como ele sabia disso, Jin respondeu que podia sentir a presença dela.
Tudo o que ela precisa fazer é esperar pacientemente por esse monge perto da caverna. Quando Bob estava na entrada da caverna, de repente ouviu uma voz pedindo ajuda. Atrás do tronco da árvore, ele encontrou uma menina que lhe disse que havia se separado de seus companheiros e se perdido. Bob se ofereceu para levá-la para casa. Ele perguntou se ela por acaso tinha visto o menino da caverna. Jim, ouvindo todo o diálogo na caverna, congelou. A menina percebeu por que esse cara estava tão ansioso para manter sua caça ao coelho em segredo. Ela respondeu ao monge que não tinha visto ninguém por perto e estava com medo de se aproximar da caverna. Bob decidiu que enquanto Jim estivesse meditando, ele poderia ajudar a garota. Ele pediu à menina que o seguisse até a montanha e encontrasse sua casa. Então Bob perguntou o nome dela e ouviu que seu nome era Sabrina. Jim ouviu que Bob e Sabrina tinham ido embora. O jovem monge lamentou ter esquecido de perguntar o nome da garota, embora não achasse que a encontrariam novamente. Bob chamou Henry para falar com ele. Isso preocupava seu pai. Bob contou a Henry tudo o que tinha acontecido na vila, incluindo o fato de que o Sobul Bureau, administrado pelos pais de Matt, não existia mais. Ele também disse que os monges deram ao seu pai um novo emprego, e que dali em diante ele não deveria se preocupar com assuntos mundanos e deveria se dedicar inteiramente aos estudos. Henry curvou-se respeitosamente e prometeu fazer o melhor que pudesse. Ele declarou que definitivamente se tornaria um aluno de Zanshan. Jin não estava enganado. Shaolin acabou se revelando um lugar que não abandonava seus alunos. No quarto dia de prisão, Jin pegou outro coelho, o que não foi difícil para ele, porque durante seu treinamento nas forças especiais, foi realizado um treinamento de sobrevivência e, naturalmente, isso incluía métodos para aprender como obter comida. A única coisa que ele esqueceu quando estava fritando carne para aquela garota foi que acender uma fogueira enquanto caçava poderia expô-lo. Depois de algo assim, seria melhor ir para outra caverna para encobrir os vestígios da sua presença. A limpeza também não deve ser esquecida. Portanto, para minimizar a formação de lixo, ele nem tirou a pele da carne. Ela já estava suja de sujeira, mas ele nem se importou com isso. Jim comeu tudo como estava. A carne cozida não estava ótima, mas ele conseguiu repor suas reservas de proteína e finalmente se lembrou do gosto da carne. Era o quinto dia da sentença de Jim. Ele acordou antes do sino da manhã e começou a meditar, olhando para a parede. Mas isso não significava que ele fosse tão diligente. Ele apenas sabia que estava sendo observado de vez em quando. Bob nunca deixou de se surpreender com a diligência e disciplina de Jeanne em meditar constantemente. Ele pode até ter passado a noite toda assim. Bob trouxe comida e bebida, mas Jeanne nem se distraiu com o som estranho e continuou a meditar. Bob deixou a comida e a água e foi embora. Jim esperou até que os passos do mestre cessassem. Ele olhou para as coisas que havia deixado para trás e pensou que forçar a criança a comer somente aquilo durante uma semana inteira era realmente demais. Essa escassa comida era dada a ele uma vez por dia, mas ele compensava a falta de energia caçando e até já estava acostumado com essa rotina. O sexto dia de reclusão chegou. De acordo com as regras, depois que o corpo recebeu uma quantidade suficiente de proteína e energia, é necessário passar para o treinamento, sendo necessário realizar o máximo de exercícios possível. Enquanto Jim continuava treinando seu corpo, ele percebeu uma coisa. A técnica de respiração durante os exercícios é semelhante ao Tonap. Então ele começou seu próprio treinamento, combinando desenvolvimento espiritual com condicionamento físico. Ele sentiu como se seu corpo tivesse sido purificado após terminar o treinamento, mas havia algo que ele não sabia. Na verdade, esses eram treinamentos reais que existiam neste mundo chamado Hengon. No sétimo dia, Bob foi até a caverna e disse a Jeanne que a meditação no muro havia terminado e que ele havia feito aquilo. Jeanne perguntou ao mestre se ele já podia falar e Bob deu permissão. Ele também disse que, como o amanhecer estava chegando, eles iriam imediatamente para o campo de treinamento. Logo, eles estavam caminhando por uma trilha na floresta. Jeanne perguntou a Bob como o caso de Henry terminou. Ele respondeu que, depois de investigar a família de Matt, descobriu-se que o chefe do departamento, Sobul, havia causado muitos problemas na vila. O templo os despojou completamente de todos os privilégios, e o padre Henry agora trabalha para o novo proprietário. Bob informou Jeanne que, durante seu tempo de reclusão, a intensidade de seu treinamento havia aumentado. Segundo o acordo, esses treinamentos não o afetaram, mas agora ele terá que participar do treinamento Shaolin em igualdade de condições com os outros.
Jenny percebeu que Bob ainda não havia mudado de ideia. Ele perguntou ao mestre se simplesmente aumentar a intensidade seria suficiente. Talvez ele o deixasse treinar sozinho. Eles se aproximaram do campo de treinamento de Nahandan e Bob respondeu que decidiria o assunto mais tarde. Os jovens monges ficaram muito felizes com o retorno de Jin. Mike correu até seu amigo e perguntou se era difícil para ele. E ele então perguntou o quão difícil era o treinamento. Jin respondeu que para ele era apenas um passeio no parque. Aqui os alunos ouviram o discurso do mestre. Ele anunciou o início do treinamento antes do amanhecer e chamou todos para tomarem seus lugares. Todos viram no pátio de desfile sacos de areia que o mestre distribuía aos seus alunos. Eles foram distribuídos para aumentar a carga. Jin se perguntou, desconfiado: seria essa realmente a única razão pela qual o treinamento era difícil? Sobrecarregados com areia, os alunos recomeçaram seu treinamento incorreto ao amanhecer, realizando a pose do cavaleiro. Os treinos não só estavam incorretos, como também eram 2 vezes mais difíceis. Mas enquanto os outros suavavam, Jin encontrou outra utilidade para isso. Ele usou sacos de areia como halteres, porque os sacos de areia estavam mal equilibrados. Mas nessa idade você não precisa ter o corpo de um fisiculturista, então estava tudo bem assim. Dalton percebeu que Ginny estava treinando de forma estranha e não sentia a atmosfera que reinava no campo de desfile. Bob se ofereceu pessoalmente para resolver isso. Os monges mais velhos ficaram encantados ao pensar que Bob estava prestes a repreender Ginny. Bob pensou com irritação que, apesar de tê-lo avisado sobre a dificuldade do treinamento, Ginny ainda planejava fazer tudo do seu jeito. Aqui ele parou surpreso observando Jan trabalhar. Ele viu que estava suando mais que os outros. Será que seus exercícios eram realmente mais difíceis do que os que ele havia imaginado? Além disso, Bob notou uma espécie de brilho ao redor do menino. Isto é realmente Rengon?